Boa noite. A incorporação imobiliária pode se tornar uma excelente oportunidade para a geração de negócios e novos empregos, na construção civil, é claro. Esse é o tema que vamos tratar com o engenheiro e empreendedor Jamil Rami. Boa noite, Jamil. Boa noite. Mais do que um empreendedor, você é um incorporador, né? E o nosso tema hoje é incorporação imobiliária. E eu começaria te perguntando isso, qual que é a importância da incorporação imobiliária? Nós estamos numa fase aí que o presidente eleito realmente precisa, para executar o seu programa de governo, de gerar mais emprego, que a sociedade, não é isso? Que as empresas gerem mais empregos. Como que a incorporação pode contribuir para isso? Perfeito. Na verdade, impulsionar a economia do país passa necessariamente pela construção civil, né? Que é a grande geradora de empregos, eu diria, talvez fosse a mola mestre da economia do país, né? E a construção civil cresce no momento que os empreendimentos são fomentados, são incentivados. E esse é justamente o tema da incorporação imobiliária, né? Invocando talvez a própria legislação, ela é atividade exercida com o intuito de promover a construção. Agora, com destino de venda. Como nós estamos falando de um público muito heterogêneo e as pessoas se preocupam muito com a casa própria, enfim, com o mercado imobiliário, vamos falar um pouquinho o que seja a incorporação na construção civil. Pois não, a incorporação acontece durante a construção, apenas durante a construção. Ela não existe depois da obra pronta. Ela é exatamente a atividade que é feita para se construir, ela não é o ato da construção. Ela é a atividade exercida para fazer acontecer um edifício. Forma. E com a finalidade de venda, só com a finalidade de venda. Então, se há um edifício construído, onde a pessoa, talvez por ter muito dinheiro ou pelo agente financeiro, vai se reservar o direito de vender somente após o habite, não se trata de incorporação. O fator venda está diretamente ligado ao conceito de incorporação, durante a construção. E no caso de famílias que pretendem construir um prédio, família tem um lote em um determinado lugar, 3, 4 irmãos, mais o pai e mãe, pretende construir um prédiozinho e tal, contrata um engenheiro para fazer incorporação? Incorporação clássica, porque esse engenheiro, para viabilizar esse empreendimento, e normalmente esses proprietários de terreno, na maioria dos casos, eles preferem até mesmo receber unidades a serem permutadas pelo terreno no próprio local, do que às vezes o pagamento em dinheiro, né? Então, essa pessoa, esse engenheiro, que seria aí no caso o incorporador, ele terá que vender as demais unidades, né, para, com essa venda, arcar com o custo daquelas unidades que ele trocou pelo terreno. E isso traz um benefício, sobretudo para o comprador. Porque ao invés de ter que desembolsar uma quantia vultosa para comprar o terreno, ele vai pagar o terreno ao longo da construção, sob forma de construção daquela área que foi permutada, que chamamos área subrogada. Depois nós vamos conversar com mais detalhes sobre essa subrogação. E nós tivemos uma conversa anterior e me chamou muita atenção essa questão do preparo, da capacitação dos engenheiros para serem empreendedores de incorporação. Não é isso? Aí eu gostaria que você conversasse e nos contasse como que surgiu a sua iniciativa de lançar um curso de extensão na área de incorporação. Bem, a história do curso. Bem, na verdade, eu, desde a época que me formei, já sentia se posso usar uma palavra bem fidedigna com aquele sentimento, uma frustração muito grande pelo fato de que estava apto ao sair da escola, bem preparado para construir, mas não tinha nenhuma noção de como empreender, nenhuma noção. E a tristeza foi observar que esse fato se manteve até hoje. Então, as escolas de engenharia, lamentavelmente, preparam os engenheiros para construir, e bem, mas não preparam os engenheiros para empreender. E isso faz toda a diferença. Por quê? No momento que o engenheiro não é preparado para empreender, ele sai da escola com o objetivo de procurar emprego para si, apenas para resolver seu problema pessoal. Enfrenta um mercado como esse que está aí, com desemprego generalizado, acaba entrando numa fila, distribui currículos para todo lado, chega um momento que ele não suporta mais isso
ele é praticamente empurrado para o subemprego. E quem entra no subemprego rarissimamente retorna à sua atividade principal. Desviando a sua atividade Exato. principal. Né? Se ele fosse preparado para empreender, ao sair da escola, ele montaria seu próprio negócio, porque, ao contrário do que se imagina, e se imagina pela desinformação, para empreender não se precisa de dinheiro, precisa de informação, e muita. Jamil, agora você me contou, inclusive, você pôde aferir isso quando precisou, não é isso, de um engenheiro incorporador. Isso. Colocou um anúncio, né? Isso, com um ano de experiência, e simplesmente havia na época 2.000 engenheiros desempregados. Eu imaginei que fosse fazer uma senhora triagem, né? Inclusive engenheiros trabalhando como motorista de táxi, completamente desviados da sua função específica pela falta de emprego. E não encontrei realmente um só engenheiro com experiência de um ano em incorporação imobiliária. O meu espanto foi de tal maneira que então eu decidi investir um pedaço da minha vida na montagem desse curso para ajudar as pessoas que vêm atrás a compreender e adquirir conhecimentos para virarem empreendedores. Porque o engenheiro, só um parênteses, o engenheiro que, como eu estava dizendo, que aprende a empreender, ele monta o seu próprio negócio, pequeno que seja, porque de dinheiro ele não precisa, até para comprar o terreno ele pode pagar com unidades a serem construídas no local, ele geraria 20 empregos, por exemplo. Isso numa escala nacional poderia mudar a face da economia do país. Agora, você fala que falta o setor trabalha muito de forma empírica e falta informação. Que tipo de informação? Informação técnica e jurídica? 3 tipos de informação. Falta informação técnica, né? Muito grande a desinformação nessa área. Falta informação na área jurídica. Praticamente o engenheiro desconhece a legislação pertinente, daí pode-se ver os inúmeros problemas que têm acontecido no dia a dia, mas, sobretudo, falta-lhe informação na área comercial, e essa é a mais importante. Nós tocamos na questão de não ter uma matéria específica nas faculdades de engenharia que forma um empreendedor, Exatamente. Que trata da incorporação e outros tipos de empreendedorismo. Existe a possibilidade, além de um curso de extensão feito esse que você está ministrando, depois a gente até vai dar telefone, mais no final do programa, as pessoas que quiserem, existe a possibilidade de se transformar um curso desse até numa disciplina de faculdade ou uma especialização. Hoje a gente vê tanto o curso de administração, novas faculdades de administração, formando em diferentes especialidades. Por que não formar um engenheiro empreendedor? Existe sim. Há um projeto do MEC, os cursos denominados sequenciais, são cursos de 1.600 horas, feitos em 2 anos, né? E eu estou, junto com alguns outros colegas, coordenando na FUMEC, para o ano que vem, um curso sequencial exatamente nesta área. O curso sequencial da FUMEC vai ser todo lastreado a base vai ser o curso que eu montei, né, esse específico de incorporação, vai se chamar Gestão em Construção Civil, justamente para criar empreendedores. Agora, o incorporador tem que ele próprio tem que dominar, inclusive, aspectos da legislação, ou a ele basta conhecer e contratar também um advogado? Porque me parece que esse campo também é fértil para os advogados. Muito fértil para os advogados. Na verdade, a resposta é não. Ele precisa conhecer profundamente todas as áreas, como eu disse, inclusive a área jurídica, porque a área jurídica, no aspecto do engenheiro, ele precisa conhecer a técnica que está atrás da área jurídica, ele precisa conhecer como a lei pega o engenheiro no dia a dia. E para isso os advogados têm procurado também o meu curso, porque os advogados têm uma linguagem diferente da linguagem do engenheiro, que normalmente é seu cliente. Então o engenheiro procura o advogado para ter uma orientação e trata de assuntos técnicos, como fração ideal, como área subrogada, como área equivalente, e o advogado às vezes não compreende essa questão, essa linguagem técnica. Então, ele precisa se envolver nessa outra linguagem técnica para bem orientar e defender seu cliente, que normalmente é o engenheiro. Tá, até para formatar um contrato, né? Um contrato bem fechado e Sem tal. dúvida. Agora, quais as características, o que diferencia a incorporação de uma construtora normal que constrói seus prédios com financiamento próprio e tal? E a obra a preço de custo, como se costuma dizer, está incluída aí nessa gama aí de A própria legislação prevê 2 regimes de obra, a chamada obra por empreitada, que nós hoje praticamente denominamos obra a preço fechado, e a obra a preço de custo, que é a nossa obra a preço de custo ou por administração, né? Porém, quando se enxerga, quando se vê na cidade um edifício, na verdade, há
envolvimento ali de dois profissionais em áreas completamente distintas, profissionais distintos em áreas distintas. Um é um incorporador que organiza o empreendimento e tem como função levar a bom termo aquele empreendimento. O outro é o construtor que põe o edifício de pé. Uma função não tem nada a ver com a outra. Porém, é salutar aos olhos da lei que o incorporador contrate a si mesmo para ser construtor, para não haver pulverização de responsabilidade, porque existe uma linha, digamos assim, um pouco tênue entre a incorporação e a construção, e algum comprador poderia ficar um pouco, digamos, perdido quem seria o responsável por assuntos daquela linha. Então, se ele contrata a si mesmo, ele passa a ser o único responsável em levar a bom termo aquele empreendimento. Vamos falar um pouco sobre essas características da incorporação em relação a um empreendimento tradicional. Por exemplo, a questão de ter que se registrar em cartório, sim, com todos vamos dizer, as especificações do edifício. É verdade. A legislação, lamentavelmente, muito lamentavelmente, é desconhecida. Eu vou ter a ousadia de falar um número aqui pela estatística que tem vindo, que venho sentindo pelos alunos do meu curso, que são empresários. As pessoas que comparecem no meu curso são incorporadores, são empresários. Você é engenheiro civil, também empresário. Eu sou engenheiro civil, também empresário, atuo há 30 anos nessa área. Então, eu sinto que mais de 90% deles desconhecem quase completamente a legislação. Então, como é que ele pode trabalhar certo, trabalhar com segurança para ele e para o comprador, se ele desconhece a legislação pertinente? Um exemplo. Para se fazer uma venda, é necessário que antes se registre em cartório de registro o chamado memorial de incorporação, que é o ajuntamento de todos os documentos daquele empreendimento, num cartório que é público, justamente para dar segurança ao comprador. Porque se ele não faz dessa forma, então o que acontece? O comprador adquire um apartamento, uma sala, uma loja, digamos que tem um acabamento nobre naquela unidade autônoma, naquele apartamento, por exemplo, mas como o papel aceita tudo, dentro do seu próprio escritório, o comprador amanhã rasga aquilo e faz outra especificação, porque o edifício ainda será construído. Mas se ele previamente registra em cartório, dotando de oficialidade e formalidade o seu empreendimento, trará segurança para o comprador. Me chamou a atenção também numa conversa que nós tivemos anteriormente, a questão da especificação do preço. Para a gente leigo no assunto, acha que vem lá um preço de um apartamento, bastou isso. Mas parece-me que a legislação obriga que se coloque, discrimine os vários preços. É verdade. E quais são esses vários preços? Isso aí, bem, em toda a história do meu curso, eu não encontrei um só empresário, eu vou repetir, um só empresário que tivesse conhecimento desse assunto. E a lei é clara. Para obras a preço fechado, você não pode divulgar o preço daquele apartamento como sendo, por exemplo, R$100 mil. Ao fazer isso, você está cometendo uma contravenção relativa à economia popular prevista na própria legislação, no seu artigo 66. Pode dar até PROCON. Sem dúvida alguma. Agora, por que não dá? Porque o próprio comprador também desconhece. Você, ao divulgar o preço de um apartamento, você tem, no caso da obra preço fechado, você tem que divulgar 4 números. O preço do apartamento e a sua composição em preço de construção e de fração ideal, que somadas dão o preço do apartamento, e a chamada reajustabilidade, como que aquelas prestações vão evoluir. No caso, isso está previsto no artigo 56 da lei. No caso do preço de custo, previsto no artigo 62 da lei, são 5 números. O preço da construção, o preço da fração, o mês a que se refere o orçamento e o tipo padronizado da norma brasileira 12.721. Sem isso, o comprador não tem a menor capacidade de avaliar o preço. Ele só pode olhar para o seu bolso e falar, dá para eu pagar ou não dá. Agora, se o engenheiro abre o preço, então o que ocorre? Ao falar que o preço de um apartamento é 100 mil e o preço da construção é 60 mil, digamos que o apartamento tenha 100 metros quadrados, ele vai dividir um pelo outro, dá R$600 o metro quadrado. Mesmo que ele seja leigo, qualquer engenheiro pode orientá-lo. O preço está bom, está justo, vai dar para fazer. Ele tem capacidade de avaliação. Bom, os compradores de imóveis, se engenheiros, incorporadores, às vezes desconhecem a legislação ou fazem vista grossa, haja visto então o embaraço que fica o comprador. Muitas vezes ele é iludido em todo esse processo.
Vamos falar no próximo bloco sobre essa questão das armadilhas e de como que os compradores têm que ficar mais atentos em seus contratos. Perfeito. Sobre isso voltamos a falar após o intervalo, dentro de um minuto. Estamos conversando com o engenheiro Jamil Rami, é um incorporador, e o nosso assunto é justamente incorporação que está, vamos dizer, poderá contribuir para a geração de novos empregos e negócios. O Jamil defende, inclusive, que haja um curso de especialização para engenheiros, para que realmente a sociedade se prepare para esses desafios na construção civil. Sim, não é isso? Exatamente. E no segundo bloco nós passamos a falar agora sobre do lado mais do comprador de imóveis. Jamil, e realmente a questão da incorporação, como você comprar também um imóvel, vamos dizer, a preço de custo, na planta, etc. e tal, causa uma natural insegurança. Grandes construtoras como a Encol faliram e deixaram aí na mão mais de 40 mil compradores. Ninguém podia imaginar isso. Como que os compradores têm que se acercar do mínimo de segurança para fazer um empreendimento dessa natureza? Quem sentiu, primeiramente, a extensão do problema que estaria por vir foi o próprio governo. Imagine o caso dessa empresa que você citou aí, se isso vira um dominó e isso vem em cascata, poderia se instalar o medo entre os compradores. E a instalação do medo poderia representar o caos, sem estar exagerando, porque as pessoas se retrairiam, não investiriam em imóveis, diminuiria o ritmo da construção civil e aumentaria muito o desemprego no país. Pensando nessa proteção, o governo criou, no dia 4 de setembro do ano passado, a medida provisória 2221, alterando o artigo 30 da Lei 4591, que instituiu o quê? O patrimônio de afetação. Uma vez ou outra a gente vê essa palavra por aí, mas poucas pessoas sabem exatamente o que é o patrimônio de afetação. Ela é a grande segurança do comprador. Então o governo, quando instalou o patrimônio de afetação, o pensamento do governo é que aquilo iria impulsionar com uma força muito grande a construção civil, porque ao instalar a segurança quase que total, se não total, para o comprador, atrairia para a área imobiliária pessoas que hoje, por exemplo, investem em dólares. E isso daria dois grandes benefícios. O primeiro deles é a segurança para o comprador, e o segundo deles, a diminuição do desemprego. No entanto, 1 ano e 2 meses depois, o resultado foi muito tímido. Por quê? 2 razões. A primeira razão, infelizmente, 4 palavrinhas colocadas à frente da medida provisória, a critério do incorporador. Inexplicavelmente, o patrimônio de afetação ficou facultativo ao incorporador. Ele põe se quiser. O segundo grande motivo, do lado dos compradores, que poderiam se beneficiar com essa informação, praticamente esse assunto é desconhecido dos compradores, eu diria talvez até de 100% deles. Então, como vão exigir seus direitos se não os conhecem? Do lado dos incorporadores, eu diria que metade, provavelmente, deles também desconhece o assunto. E a outra metade que conhece, a maioria, tenho sentido isso aí nos contatos pessoais, entendeu a medida provisória de uma maneira não correta, no meu entendimento. Entendeu a medida provisória como sendo o seguinte: bom, primeiramente, o que é o patrimônio de afetação? Por esse sistema, o incorporador tem que apartar, tem que separar aquele empreendimento dos demais empreendimentos da empresa e do patrimônio da própria empresa, de maneira que, se ele vier a falir, aquele empreendimento não se agregará à massa falida, porque se ele agrega à massa falida, ele entra numa hierarquia de pagamento de credores, onde o comprador entra em 7º, 8º lugar e provavelmente o dinheiro não chega até lá. Por isso essas 40 mil famílias ficaram praticamente sem o recurso, né, que foi investido lá. E o fato de a empresa não aderir ao regime de afetação já pressupõe ou uma simples ignorância, vamos dizer assim, desconhecimento, vamos dizer, da legislação, ou faz vista grossa, ou então já age de má fé. É o que o comprador imagina. Eu atribuiria na verdade, para ficar bem fidedigno com o que eu tenho sentido, como eu disse, metade é por desinformação mesmo. Mas a outra metade, uma boa maioria, não todos,
Há pessoas sérias que estão fazendo direito, mas a maioria entendeu de que forma? Que ele não quer colocar sobre patrimônio de afetação, porque se ele quebrar, se ele falir, ele quer aquele empreendimento aderido à sua massa falida para pagar os credores. É o que se infere. Enquanto que é justamente o contrário, quem entra no empreendimento pensando em quebrar? Enquanto que se ele colocasse seu patrimônio de afetação, ele atrairia para si inúmeros outros compradores, até mesmo pessoas que investem em outra área, dinamizando o seu negócio. Quer dizer, no mínimo é falta de confiança no próprio negócio. Agora, e a questão da subrogação, que são esses empreendimentos, eu tenho um lote, vendo para uma construtora, em troca, por exemplo, da permuta do apartamento. Agora, você já me disse que a questão, por exemplo, de se delimitar, por exemplo, por metro quadrado, por área construída, isso aí pode ser uma fria. Ah, sem dúvida que é, porque alguém mudou a nossa moeda. A moeda nossa chama-se real e deve ser usada na troca do terreno por unidades a serem construídas no local. Então, imagine, se você tem um terreno de 100 mil reais, você deve trocar, por exemplo, 2 apartamentos de 50 mil reais. Né? Enquanto, isso é a ordem natural das coisas. Agora, como o prédio ainda vai ser construído, instalou-se um medo entre os compradores, porque papel aceita tudo, eu posso colocar que o apartamento que eu vou lhe entregar é de 50 mil reais, e na hora que for construir, ele na verdade era de 40. Então alguém inventou uma outra moeda, chamada percentual de permuta. E com isso levou o proprietário do terreno a uma insegurança total, porque são 2 moedas. Então, já se instalou a moeda percentual de permuta no mercado. Há regiões de Belo Horizonte que troca-se por 20%, outra por 15% da área construída. Ora, se ele trocar por 20%, ele quiser 23%, porque isso ele considera que está vendido bem, eu ao transformar para a minha moeda em real, de repente eu vou pagar pelo terreno menos do que ele efetivamente vale. Prejuízo para o proprietário do terreno. Bom, nosso tempo está se esgotando, eu gostaria que você falasse um pouco do conteúdo do seu curso, horas técnicas, e desse o telefone para as pessoas interessadas. O meu curso, ele tem 25 horas aula, nós passamos lá 948 telas em PowerPoint, ele reflete os 30 anos de vivência que eu tenho na área de cooperação de edifícios nessas 25 horas, é feito em 2 semanas à noite, de 7 às 9h30 da noite, e ele é feito para engenheiros, estudantes de engenharia e, sobretudo, advogados, porque ele varre com toda a profundidade as 3 áreas, a área técnica, que trata de frações ideais, a área subrogada, a área equivalente, esses conceitos, a área jurídica, que é a análise da legislação pertinente, mas, sobretudo, a área comercial, estudos de viabilidade econômica e financeira de terrenos, estudos de potencialidade de terrenos, montagem de tabela de venda, tudo de maneira bastante técnica, sem empirismo. Então, o objetivo dele é montar, as pessoas possam montar seu próprio negócio, prestar consultoria a outras empresas e também emprego nas empresas cujo sonho dourado é ter um profissional que tenha esse tipo de conhecimento. Ser um empreendedor ou então atuar como autônomo. Exatamente. Qual que é o telefone? O meu telefone é 3282-2939. Está lá na tela, 3282-2939. Posso dar maiores informações. Bom, queria agradecer aí a sua participação, não é isso? E convidá-lo numa próxima oportunidade para a gente retornar, que o tema realmente é muito interessante. Esse país está precisando muito de emprego, realmente. Tá bem, eu que agradeço. Obrigado. Opinião Minas vai ficando por aqui e amanhã amanhã é um feriado, né, 15 de novembro, nós vamos apresentar um programa já gravado com o ambientalista Roberto Messias, presidente da Biodiverstas. Uma boa noite e até lá.